O viver pela fé não é simplesmente dizer, Deus, eu tenho um desafio de 100 mil reais pela frente, eu vou entrar pela fé e eu espero que o Senhor dê. Não, Deus já deu habilidade, sabedoria e inteligência para que você vá criando isso ao longo do tempo, se precavendo ao longo do tempo, prevenindo algumas coisas ao longo do tempo. Você está correndo igual um maluco para manter o presente ou você está construindo o futuro? Eu sei que essa é uma pergunta bem complicada de responder. E é por isso que eu deixei por último nessa série de 6 episódios de como transformar a sua visão num legado. De inúmeras coisas que eu poderia compartilhar, eu separei essas 6 nessa série do Envisionar Podcast, em parceria com a Rádio Transmundial, para ajudar você a efetivamente ter alguns fundamentos e algumas coisas que você precisa acompanhar o tempo todo para que você possa não perder o foco e transformar a sua visão num legado. Você lembra que no primeiro episódio a gente trabalhou um pouco sobre o alinhamento entre 4 coisas: o chamado, a paixão, a visão e o foco. Isso é crucial. Depois, no segundo episódio, a gente trabalhou como manter, como estabilizar o sustento pessoal, o sustento familiar, o sustento do projeto, para que você não fique a vida toda correndo atrás de dinheiro. No terceiro episódio, a gente trabalhou como você vai ser o especialista naquele assunto, naquela área em que Deus te chamou e vai criar um conteúdo e um impacto tremendo por trás disso. No quarto episódio, a gente trabalhou a questão da equipe. Ninguém realiza visão sozinho. Então, como é que você vai levantar a equipe que vai te ajudar a executar essa visão? No quinto episódio, a gente trabalhou a questão da saúde. 3 fundamentos: a saúde espiritual, a saúde da família e a saúde física sua. E agora, eu quero trabalhar o último aspecto desses 6 pilares, que é exatamente como você estrutura as coisas no longo prazo e não fica simplesmente correndo como um maluco aí no dia a dia, atrás da agenda, das atividades, dos compromissos, etc. E esse eu sei que é um desafio para todo mundo hoje, pastores, profissionais, empreendedores, homens e mulheres de negócio, mas eu sei que afeta principalmente pastores e missionários. Alguns meses atrás eu estava conversando com um pastor que me falou exatamente isso. Josué, eu sei que eu preciso fazer isso aqui, mas o dia a dia me engole, a agenda me engole, as atividades administrativas, um monte de mensagens e coisas para fazer. E eu sei que não existe uma receita de bolo, algo assim que 1, 2, 3 e você vai resolver o problema. Mas o alerta que eu quero fazer e a recomendação que eu quero fazer, e pela própria experiência desses mais de 40 anos de ministério, eu quero sugerir que você faça uma divisão bem clara no seu dia a dia, na sua agenda, nas coisas que você faz, entre aquilo que você precisa fazer para manter as coisas atuais e, ao mesmo tempo, separar um tempo considerável para construir o longo prazo. E que coisas a gente precisa estar sempre de olho trabalhando o longo prazo. Eu me lembro que um dos mentores que eu tive há muitos anos atrás, ele sempre me dizia o seguinte: Josué, eu estou gastando uns 30% ou 40% do meu tempo para fazer algumas coisas hoje que eu planejei há 2 anos atrás. E eu estou gastando uns 50% do tempo ou mais hoje para planejar e construir e investir nas coisas que eu quero daqui 2, 5 ou 10 anos. É um dos maiores desafios da vida de qualquer líder. Mas eu lamento informar que se você não fizer isso, daqui 10 anos você vai continuar correndo simplesmente atrás das urgências, das emergências e da correria do dia a dia. Nós intencionalmente precisamos dedicar uma parte do tempo para continuar construindo o hoje e uma outra parte do tempo para preparar e construir o futuro. Bom, que aspectos então eu sugiro que você sempre olhe nesse futuro? Eu não preciso dar para você dicas ou sugestões de como fazer as coisas do dia a dia, você já sabe disso. Mas eu queria te alertar que se você não fizer algumas coisas para o longo prazo, a fatura vai chegar muito alta e você vai sofrer muito por causa disso ao longo do tempo.
Bom, eu dividi isso em 3 blocos. Primeiro, algumas coisas que têm a ver tanto com a vida pessoal, com a vida familiar, como com a vida ministerial. Então, por exemplo, a previdência é uma das coisas cruciais para qualquer pessoa. Eu me lembro que alguns anos atrás a gente estava para fazer um negócio, queríamos vender o apartamento que ainda estava financiado e tal, e um homem que é muito amigo, conselheiro, chegou para mim e falou: eu não vou te deixar fazer isso. Se você quer construir uma outra casa, continue mantendo essa aqui, alugue, faça alguma coisa, compre um terreno, vá pagando devagarzinho, faça um financiamento, construa a nova casa, porque você é missionário, você levanta sustento e você tem que pensar em como construir um patrimônio para que daqui 10, 20 ou 30 anos, quando você não vai conseguir mais ter energia para trabalhar do jeito que você trabalha e conseguir os recursos que você tem, para que você tenha alguma coisa para você, para sua família, e seja a sua previdência e a sua aposentadoria. A gente sabe que, especialmente no Brasil, a aposentadoria oficial é um fracasso. Ao longo dos anos, né, os diversos governos não conseguiram trabalhar isso de uma maneira correta, e eu me lembro que, por exemplo, meu pai se aposentou ganhando 10 salários mínimos, que era o teto máximo na época, e, desculpe, depois de algum tempo, ele recebia 2 salários mínimos e meio, porque aquilo foi se corroendo ao longo do tempo. Então, previdência não é simplesmente pagar a previdência oficial. Comece uma previdência privada, mesmo que seja com R$ 50 por mês, ou 30, mas comece. Comece a pensar como você vai acumular, mesmo que seja o mínimo de um patrimônio, para que você tenha isso para o seu futuro. De outro lado, pense que isso não vai afetar só você, mas sua família. Infelizmente, às vezes eu vejo casos tristes, especialmente de pastores que morrem e inesperadamente deixam sua família na rua da amargura. A esposa não sabe o que vai fazer, a igreja não sabe o que vai fazer com aquela família porque ela precisa convidar um novo pastor e não vai ter recurso para pagar uma pensão para a viúva e os filhos e sustentar um novo pastor. Alguns pastores, às vezes, não conseguem deixar o seu ministério com 65, 70 anos de idade, porque eles não vão ter uma renda suficiente. Então, componha tudo isso. Uma previdência, uma moradia. Pense que você precisa desenvolver uma visão de longo prazo e, para isso, você precisa ter saúde financeira, você precisa ter recursos acumulados que te permitam fazer isso. Crie um fundo pessoal, um fundo familiar, por menor que seja. Crie um fundo ministerial também, para que você possa desenvolver aquelas coisas de ministério e de visão que você precisa. Tudo isso faz parte da prevenção. O viver pela fé não é simplesmente dizer: Deus, eu tenho um desafio de R$ 100.000 pela frente, eu vou entrar pela fé e eu espero que o Senhor dê. Não, Deus já deu habilidade, sabedoria e inteligência para que você vá criando isso ao longo do tempo, se precavendo ao longo do tempo, prevenindo algumas coisas ao longo do tempo. O que eu falei no episódio anterior sobre, por exemplo, cuidar da sua saúde. Se você cuida bem da sua saúde, você está poupando recursos que na terceira idade você poderia economizar e investir em outras coisas. Tudo isso faz parte dessa estratégia de ter os fundamentos corretos para transformar a visão num legado. De outro lado, se reinvente. A cada período de 5 a 10 anos, avalie aquilo que você está fazendo, veja se está no caminho correto, veja se os resultados estão sendo os melhores. Quando você começa a acumular alguns recursos, seja um fundo de pensão, previdência, um patrimônio, busque os melhores especialistas para que eles possam multiplicar esses recursos e abençoar ainda mais sua vida e seu ministério. Então, tudo isso faz parte de um primeiro bloco, que é pensar no futuro. Você tem que pensar nos próximos 10, 20 ou 30 anos, se você quer estender o seu ministério e ter uma base não só financeira, de saúde, de previdência, de moradia para sua família e de recursos onde você pode investir nos seus filhos e em outras pessoas que vão gerar essa continuidade daquilo que você faz. Uma segunda coisa, eu diria, é saber manejar bem uma polaridade. O que é uma polaridade? É aquilo que tem na pilha. A pilha tem um polo positivo e um negativo. E é exatamente a junção dos dois que gera energia, quando você coloca a pilha num aparelho, por exemplo.
Polaridade não se resolve, polaridade simplesmente se administra. Todos nós vamos viver polaridades. A primeira polaridade é aquela que eu mencionei logo no início desse episódio. Você precisa cuidar das coisas do dia a dia, você tem que pregar domingo, administrar o seu negócio, dar uma aula, mas você tem que pensar no longo prazo. Isso é uma polaridade. Não se resolve. Você simplesmente tem que administrar, dividir o tempo que você coloca no dia a dia, o tempo que eu vou colocar no longo prazo. Eu preciso também decidir que tipo de coisa eu preciso desenvolver para que as coisas de longo prazo sejam asseguradas. Por exemplo, você tem que tomar decisões rápidas de coisas que estão acontecendo hoje, amanhã e semana que vem. Mas você precisa tomar decisões duradouras sobre que tipo de previdência você vai ter para os próximos 10, 20 ou 30 anos. Você precisa decidir sobre um projeto que vai acontecer o mês que vem. E você precisa pensar que projeto a sua igreja, o seu negócio ou o seu ministério vão realizar daqui 5 anos ou daqui 10 anos. Então, o segundo fundamento é esse: saiba administrar as polaridades entre o hoje e o futuro, entre o agora e o daqui 1 ano, 2 anos ou 5 anos. Isso vai fazer com que você entenda exatamente o que você precisa fazer na próxima semana, no próximo mês ou daqui 5 anos. E um terceiro fundamento dentro dessa estruturação do longo prazo é você criar algumas estabilidades graduais. Tem coisa que você não vai resolver da noite para o dia. Então, para que a gente pudesse chegar aos 64 anos de idade com a nossa casa própria, paga, construída, etc., isso começou há 30 anos atrás. Começou com uma pequena parcela lá no nosso orçamento que a gente pagava e olhava e falava assim: nossa, vai demorar 30 anos para pagar. Mas daquela, quando as coisas melhoraram, a gente foi para outra, até chegar no estágio que a gente está hoje. Isso é criar uma sustentabilidade de longo prazo, por exemplo, numa área da sua vida, ou na sua saúde. Não basta você esperar ficar doente para começar a fazer os exames ou criar uma rotina de check-up, por exemplo. Você tem que cuidar da dor de barriga que te deu hoje, mas você tem que cuidar qual é a época do ano que eu faço o check-up para que eu evite problemas no futuro. Percebam que essa criação da estabilidade vem ao longo do tempo. Você sempre vai ter que tomar decisões do hoje e do amanhã. É a polaridade conectada com a estabilidade de longo prazo. Então, faça na sua vida uma lista de coisas que você precisa trabalhar nos próximos anos. Essa é a última tarefa de casa dessa série. E essa tarefa tem também 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que você está construindo que vai dar sustentabilidade para você e para o seu ministério quando você não puder mais levantar recursos? Quando você já não tiver mais a energia que você tem hoje, se você tem 30 ou 40 anos de idade, o que você está construindo hoje que gradualmente vai dar essa sustentabilidade no longo prazo, nos próximos 10, 20 ou 30 anos? Segunda pergunta: você consegue equilibrar o agora e o daqui 20 anos? Você tem tomado decisões equilibradas entre o agora e o daqui 20 ou 30 anos? Você diz: nossa, mas é muito tempo. Sim, é muito tempo, mas se você não começar a pensar nessas decisões hoje, isso compromete o seu legado. Vai comprometer sua saúde física, espiritual, familiar, emocional, financeira, etc. E automaticamente vai comprometer o seu legado. E terceira e última pergunta é: qual é o percentual que você dedica para o hoje e para o futuro? E quando eu falo percentual, não é o percentual simplesmente financeiro, é o percentual de tempo, é o percentual financeiro, é o percentual de dedicação para cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua família, do equilíbrio emocional da família, da visão que Deus te deu para o longo prazo e de coisas desse tipo. Eu poderia dar exemplos dessa semana. Essa semana eu tive que fazer uma porção de coisas que são necessárias hoje, como, por exemplo, gravar esse podcast. É um tempo crucial de coisas que vão entrar no ar semana que vem, daqui 1 mês e assim por diante. Mas eu também dediquei essa semana a
parcerias estratégicas que vão acontecer talvez só daqui 2 ou 3 anos e que vão se repercutir no nosso ministério, na Envisionar, para os próximos 10 anos. Se você não tiver esse equilíbrio entre essas duas coisas, provavelmente o seu legado vai ficar comprometido. Então, pense nisso, faça a tarefa de casa, busque recursos como esse. Eu sugiro novamente o livro e o caderno do capacitador, do líder, do livro Tempo Agende o Foco. Também tem um curso na nossa plataforma e eu espero que você construa o seu legado, faça uma tremenda diferença nesse tempo e nessa geração e use essa série de episódios junto com esses recursos, com a sua liderança, para que eles também entendam isso e possam gerar um legado. Grande abraço e Deus te abençoe.